Olá, pessoal. Hoje eu vou gravar um vídeo ensinando vocês como configurar o DNS de um domínio. E vamos utilizar aqui o registro.br, que é onde se contrata domínios no Brasil. Então, por exemplo, se você quer contratar qualquer domínio, você pode utilizar aqui no registro.br o nome que você quiser. Por exemplo, trabalho online BR. E aí você pesquisa, ele vai te dar as opções do domínio que tem. Se você realmente, tipo, domínio disponível, aí você pode fazer a contratação, tá? Qualquer nome que você queira para contratar um domínio, você pode colocar aqui. Dev Full Stack, por exemplo. Dev Full Stack. Aí você pesquisa e ele vai estar te dar, te falar, ó, Dev Full Stack não está disponível, então não tem como registrar. Mas aí ele te dá outras opções. devfullstackapp.br. Então, todos os domínios.br você registra no registro.br, é o nome do site. Então, eu vou acessar a conta e vou mostrar para vocês como configurar um DNS. Então, aqui tem o login e senha, que pode ser CPF, CNPJ ou outra coisa. E aí acessa. Quando você acessa, vai ter toda uma lista de domínios. Mas aí eu quero explicar só para vocês aqui, ó. Aqui em cima eu estou digitando o domínio que vamos trabalhar, ok? Que seria jobfull.com.br. E vou começar essa configuração do zero com vocês. Então, quando eu clico aqui no jobfull.com.br, ele vai abrir a tela de configuração, ok? E aí vai ter os dados lá em cima do proprietário e aqui embaixo tem DNS. E aí você tem mais de uma forma de registrar o DNS. Por exemplo, se você contratou um servidor normal de hospedagem, no qual não é um VPS, não é um dedicado, eles vão te dar o DNS da hospedagem. Supondo, vai ser ns1.wall.com.br. Estou dando um exemplo, tá? Se a hospedagem for do UOL. Se a hospedagem, por exemplo, você contrata ali no local web, aí eles vão te dar aí o ns1.localweb.com.br e aí te dá o NS2. Então, essa é a primeira forma que você tem de você configurar o DNS para se conectar a uma hospedagem de um servidor de hospedagem que você tenha contratado. Pode ser um servidor de revenda, pode ser um servidor de hospedagem normal, que seja para um site só. Tem esse tipo de configuração. Mas também existe a configuração personalizada, onde você pode configurar o seu próprio DNS e ter seus próprios NS, ou se você contrata um servidor ou um dedicado no qual você tem que instalar o servidor web do zero, que é o meu caso agora, esse caso que estamos trabalhando, você vai ter que trabalhar com IP. Então, vamos supor aqui que tem um IP tipo 145, 80, 155, 93. Como é que eu vou fazer aí para configurar esse IP dentro do sistema? Então, eu dei alguns exemplos de informação, aí tem aqui, alterar servidor. E aqui, se fosse o caso, se eu tivesse contratado aí uma hospedagem e ele já tivesse o DNS, eu colocaria aqui, ó. Se eu tivesse contratado na local web, por exemplo, e supondo que o DNS deles é esse. E aí você coloca o 1, coloca o 2 e já salva a informação, certo? Mas não é o caso. No caso aqui, eu contratei um VPS e vou salvar aí configurar desde zero. E aí tem aqui, ó, configuração de endereçamento. Aqui no caso, para você fazer um redirecionamento, você coloca um site, por exemplo, eu contratei esse jobfull.com.br e quero redirecionar ele para o jobfull.com. Eu colocaria aqui, ó,
jobflu.com, ou você pode colocar o endereço IP, e aqui embaixo você também pode configurar o servidor de e-mail, certo? Que seria a configuração MX. Por exemplo, você quer configurar o seu domínio para usar os e-mails do Gmail, Business, você configuraria aí. Ou também você poderia configurar para os e-mails do Outlook, do Hotmail, só que não o gratuito, e sim o profissional. Então, teria essa opção. E aí, a outra opção é modo avançado. Vamos aqui. Aí, ele pergunta se eu quero utilizar o modo avançado. Eu clico em confirmar. E aí, volto lá embaixo. Ele ativou aí o modo avançado. E ele fala, no momento, os servidores DNS de domínio encontra em transição. Servidores DNS externos poderão ser delegados em seu domínio em aproximadamente 2 horas. Então, vou ter que esperar aí 2 horas para poder começar a fazer a configuração. Então, eu abro aqui, é o que ele está dizendo, tá vendo? E aí ele já abre para mim, ó, tipo, nome e dados. E como é que funciona essa parte de tipo, nome e dados? Aí eu vou mostrar para vocês. Deixa eu copiar essa parte aqui embaixo primeiro, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Na hora que ele liberar esse espaço para mim, eu vou poder adicionar. E quando eu puder adicionar, eu vou poder utilizar esse tipo de configuração. Para que serve o A? Representa o endereço IP. Então, você coloca o domínio e você coloca o IP. E aí ele te dá o exemplo aqui, ó, como é que é configurado. Para que serve o AAAA? Representa o IPv6. Então, quando você tem já um servidor que trabalha com IPv6, você coloca o domínio, o AAA e o IPv6, certo? Para que serve CNAME? Indica nome alternativo. Pode ser utilizado, por exemplo, para fazer criar os subdomínios. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu coloco aqui meu blog.jobful.com.br, tem vários tipos. Na verdade, desculpa, aqui em cima no A você cria o subdomínio também, tá? Aqui já indica um nome alternativo quando você quer inserir outros domínios para serem lidos aqui no .com.br. O MX é para você registrar aí a configuração de e-mails, quando você contrata, por exemplo, o Gmail Business, os serviços da Microsoft para e-mail. O TXT é texto livre, então existem várias configurações que podem ser feitas nele. E aí ele fala aqui, ó, não são aceitos caracteres como o arroba e o asterisco, tá? Em entradas CRV. E aí eu vou passar agora para um outro servidor, porque, por exemplo, esse aqui vai demorar ainda 2 horas, mas eu vou mostrar para vocês, por exemplo, num servidor da Ions, ok? Como funciona essa configuração, que tanto o DNS aí do registro.br, que é um domínio brasileiro, que eu vou configurar depois, de modo avançado, você observa que tem tipo, nome e dados, quanto se você contratar em qualquer outro lugar do mundo, no caso, essa empresa aqui é de Espanha. E aí eu vou mostrar para vocês como funciona essa parte da configuração contratando um domínio europeu. Jobful.eu é um domínio de Europa. E aí eu venho aqui administrar domínio. E aí eu venho aqui DNS, no caso é porque é o modo avançado. Eu não quero colocar o DNS1 e DNS2 conforme eu ensinei para vocês, DNS1 e DNS2. E eu vou mostrar como é que funciona. Como funciona? Tipo, eu clico aqui em adicionar registro. Quando eu vou adicionar registro, eu posso adicionar, por exemplo, um subdomínio. E aí tem várias coisas, tá? Tem, como eu expliquei, o CNAME, o MX. Aqui o NS é quando eu quero criar o meu próprio NS. Por exemplo, eu contratei um servidor de revenda e quero que meus clientes tenham
um NS que tenha o nome do meu domínio, que ele não saiba de qual servidor eu contratei. Então, se o meu servidor é jobful.com ou jobful.eu, eu posso colocar ns1.jobful.eu. E aí eu vou configurar para que o nome ns1jobful.eu, todas as vezes que um cliente de hospedagem for hospedar no meu servidor, ele possa usar o NS1 e o NS2, que ficaria bem mais fácil, ok? Então, por exemplo, vai colocar aqui a letra A. Aqui você colocaria, por exemplo, eu quero criar um subdomínio, coloca blog, subdomínio chamado blog. Aqui eu colocaria o IP, ok? O IP. E aqui o TTL coloca uma hora mesmo, padrão que geralmente usa. E aí pode observar a configuração aqui embaixo, ó. Vista prévia. Quer dizer que está configurado aí o blog.jobful.eu, 3.600 de tempo, configuração A, que é de IP, e aí eu coloco o IP e aí eu guardo. Então, o que eu quero dizer? Que se eu quiser usar lá no meu servidor VPS ou dedicado, um site que se chama blog.jobful.eu, ele vai funcionar, porque primeiro eu configurei aqui, ok? Então, tudo isso aqui, ó, seria DNS. Desculpa, seria um subdomínio. blog.jobful.eu, correio, aqui está escrito em espanhol, jobful.eu, dsv.jobful.eu. Então, essa é a configuração. Aí vem o MX. Se você quer usar o seu próprio servidor, você pode configurar o MX aqui, que em geral se usa o meio, mas você pode, por motivo de segurança, configurar de outra maneira. Aí o TXT tem algumas configurações que são feitas para segurança, para outras coisas, ok? Então, o TXT é utilizado para isso, para texto livre. E o CNAME também para utilizar alguns tipos de serviço. Então, aqui autoconfig e autodiscover seria para tentar utilizar um servidor, instalar um servidor de e-mail aí no servidor. E aí tem o www, tudo isso aí é configurado no DNS modo avançado, certo? E esse mesmo tipo de configuração eu vou fazer lá no registro.br, só que nesse caso aqui, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o IP do novo servidor que eu contratei. Então, vai ser tipo A, nome, o primeiro que eu vou colocar aqui, www, aqui o IP. Por quê? Ele vai ser www.jobful.com.br e o IP do servidor que eu contratei. E aí eu vou cadastrando um por um desses dados, semelhante ao que está aqui. Mas aí o IP, os dados de configurações, serão diferentes. Então, se você tiver alguma dúvida aí de como você registra esse DNS de modo avançado, você pode perguntar aí nos comentários. Um grande abraço.